das várias associações dentro da psicologia que acabam nascendo dentro da Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto. Então, se você verificar na história da BPMC e na pré-história da BPMC, você vai ver um grupo de pessoas que frequentava Ribeirão Preto com uma característica mais específica. Eles estavam interessados numa atuação na clínica. Né? Então, a primeira associação que sai do âmbito da Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto é a Associação de Modificação do Comportamento. Né? A partir daí, há uma evolução, junta-se com o pessoal que vinha do Rio de Janeiro mesmo para Ribeirão Preto e que tem uma orientação um pouco diferente do grupo de São Paulo, e eventualmente se chega até o nome atual, né? Que resulta dessa associação do grupo de São Paulo de clínicos com o grupo de clínicos do Rio de Janeiro. Então, foi o grande lugar de desenvolvimento de uma análise do comportamento voltada à formação de profissionais. Como sempre na psicologia, a maior parte de quem chega para esse campo está interessado em clínica. Né? Então, se você verificar na história da BPMC, você tem muito mais clínica, trabalhos teóricos, práticos, questões de minicursos, tudo mais voltado para isso. Mas não só. E não só de análise do comportamento, porque aí você tem essa associação original com o pessoal de orientação mais cognitiva, que até hoje está aqui. Então, a BPMC, para mim, ela engloba mais do que a análise do comportamento, né, hoje. É um pessoal, de alguma maneira, o que é de comum entre eles é uma descendência dos primeiros trabalhos, que já tem mais de 100 anos, de uma orientação mais para comportamento na área da clínica. A coisa que me vem à cabeça sempre é o começo, a Associação de Modificação do Comportamento. Principalmente que eu sempre detestei modificação do comportamento. No sentido de que modificação do comportamento eram técnicas de modificar o comportamento. Eu nunca achava que isso era o papel nosso, o papel era de análise do comportamento. É o papel de terapeuta, não é um papel de modificador de comportamento, como o entendimento atual. Né? Mas acho que custou bem uns 10 anos de discussão para que os próprios envolvidos acabassem abandonando o nome e a maneira de pensar, né? Não era só o nome. Mas depois disso, eu acho que um outro momento foi mais ou menos ter participado da decisão de trazer a reunião internacional da ABA para o Brasil via BPMC. Eu acho que eu tive um papel razoável nessa determinação de que fosse a reunião em Campinas para facilitar a vinda, a organização, dado que a BPMC, na história, sempre que se reunia em Campinas, tinha mais condições de desenvolver, né, o trabalho para uma reunião que, no fim, teve 2.400 participantes, o que, para a época, foi bastante. Isso é bem mais de 10 anos. Eu estava em São Francisco, na reunião da ABA, quando se mencionou isso. Né? Então, eu conhecia todo mundo e me sentei, conversei, as conversas com a diretoria da ABA, com o pessoal da BPMC mesmo que estava lá, e decidimos aceitar, desde que a gente pudesse convencer a BPMC a fazer a reunião em Campinas. O que eu não queria era o vexame de levar para uma cidade que nunca tivesse organizado um congresso
e, de repente, você traz gente do mundo inteiro. Então, eu acho que meu papel aí ajudou a pensar no que seria necessário para poder, de fato, trazer a reunião para cá. Bom, o Brasil já é, e há muito tempo isso vem se consolidando, o segundo maior país em termos de desenvolvimento da análise do comportamento no mundo. O terceiro país está longe, seria, eu acho, mais Japão hoje do que México. Em alguns pontos, nós estamos na frente, inclusive, dos americanos. A preocupação com o desenvolvimento do terceiro nível de seleção, né, práticas culturais, nós temos muito mais trabalho já, né, do que os americanos. Então, e no país, historicamente, a própria organização das associações de psicologia deve muito à análise do comportamento. A Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto, que foi o início, e que agora é a Sociedade Brasileira de Psicologia, até hoje dependeu muito do trabalho de analistas do comportamento, né? E todo aquele pessoal que trabalhou desde o início tinha essa convicção de que, para fortalecer a análise do comportamento, era preciso fortalecer, ao mesmo tempo, toda a psicologia. Então, a análise do comportamento vai continuar a crescer e vai continuar na SBP. A BPMC tem no DNA dela terapeutas, né? Ainda que a gente cada vez mais venha trazer para a BPMC pessoas, pesquisadores, convidados com outras abordagens, o foco da BPMC vai continuar a ser o trabalho clínico. A BPMC não tem como dizer, não, agora não brincamos mais, os cognitivistas não vêm. Eu acho que essa marca inicial vai continuar. Então, a BPMC, para mim, é mais ampla e mais voltada para uma atividade anual como essa. Acho que ninguém no Brasil vai desenvolver uma atividade de tanta complexidade, que envolva tanta gente e que sempre deu certo, quanto a BPMC. Bom, o conselho é olhar para frente e verificar que a profissão cada vez mais se alarga em termos de possibilidades. Quando eu cheguei para a USP, em 1960, comecei o primeiro ano, a perspectiva de trabalho era em clínica, na escola ou na indústria, né? Eu comecei na indústria, fui aluno ainda, fui trabalhar na General Electric como analista de cargos, depois pesquisa de pessoal. Hoje, não só a análise de comportamento, mas a própria psicologia está muito mais, com muito maior variabilidade de aplicação. Agora, eu acho que nós temos uma vantagem sobre o psicólogo tradicional. Porque a gente, se você fixar em comportamento, que é a nossa especialidade, você sai do âmbito tradicional da psicologia. Onde houver comportamento, nós temos o que fazer. Nesse simpósio que eu organizei de contingência de seleção cultural, nós tivemos, desde aqueles casos de análise de leis mais gerais, que envolve a análise de contingências, de metacontingências no processo legislativo, até casos específicos que normalmente poderiam estar ou em antropologia ou em economia. Como o próprio Skinner disse, não há nenhuma dessas leis que você possa verificar em outras disciplinas que envolva comportamento que, de alguma maneira, não passe pelo comportamento de indivíduos. O exemplo do Skinner é a questão das leis da economia.
os economistas podem ter lá todas as teorias dele com relação à inflação. Mas se você, se cada um dos habitantes não gastar mais do que recebe, você não tem inflação. Não é? Se as pessoas, quando o preço sobe, param de comprar, você não tem inflação. Então, o problema de verificar como é que passa do nível do indivíduo lá para eles é o problema deles. Mas a gente tem como analisar o que eles dizem à luz do comportamento de pessoas. Então, eu acho que a gente ainda não tem muita ideia de até onde vai a profissão. O que eu posso dizer é que vai continuar se expandindo, não só pelo que eu li, pelo que eu estudei, tá? Mas pelo que eu observei ao longo de mais de 50 anos, acompanhando o desenvolvimento da análise de comportamento. Eu acho que é um desafio que a gente tem, é uma luta que nós temos perdido ao longo dessas últimas décadas. A resistência dos próprios cursos de psicologia ao ensino de análise de comportamento. Isso é no Brasil inteiro. O único lugar em que eu consegui ver a atuação do analista de comportamento dentro de um curso de graduação, sem que houvesse resistência, sem que houvesse brigas até de professores de outra organização com alunos de análise do comportamento. O único lugar que eu vi isso foi num curso em que eu era o coordenador, a escola era privada, e quando eu contratava o professor, eu disse, não pode falar mal de outra orientação que não seja sua, não pode falar mal dos seus colegas orientandos e tem que respeitar os alunos. E aí foi possível verificar, a gente fazia até apresentações com 3 terapeutas, uma de abordagem diferente, discutindo o mesmo caso para os alunos verificarem que eram 3 maneiras diferentes de olhar para um fenômeno. Então, é possível fazer isso. Né? Como é que nós vamos conseguir, na prática, que isso ocorra em cursos em que, à medida que se aposentam os analistas do comportamento, eles não contratam outro? Né? Isso está acontecendo não só aqui, como nos Estados Unidos também. Então, como eu tenho escrito e digo, nós pisamos muito no calo das pessoas a partir do momento em que a gente defende um modelo de ciência natural. Né? A partir do momento em que você diz que livre-arbítrio não cabe numa abordagem científica do comportamento, você mexe com muita coisa. E não é nem tanto com a teoria, com a abordagem deles, mexe com o que está na cabeça das pessoas. Né? Aí vem todas aquelas situações de robô, de coisas. Mas, enfim, está um discurso meio confuso, mas eu acho que é uma área muito confusa essa. É ruim que seja assim, mas, apesar disso, a gente tem conseguido desenvolver o campo, tem aumentado o número de analistas do comportamento, tem aumentado as pesquisas, publicações, e podia ser melhor, mas é o que a gente tem conseguido. Né?